hoje o foco principal vai ser fêmeas e depois nós vamos abordar o índice reprodutivo Pfizer. Se a gente pensar no indivíduo, né, no bezerro, metade dos genes vem do pai, metade dos genes vem da mãe, da vaca. Mas durante muitos anos o grande foco da nossa seleção foi o touro, foi o macho. E ultimamente o foco na fêmea vem aumentando, né? A importância da fêmea no sistema de seleção vem aumentando bastante. Talvez porque a gente chegou num patamar grande de produtividade que só selecionar um macho já não era suficiente, que a gente precisa realmente voltar nossos olhos às fêmeas, né? E isso aconteceu. Então, a importância da seleção das fêmeas no sistema de produção se tornou muito grande. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a seleção das fêmeas, né? Uma ferramenta muito eficaz que a gente vem utilizando para essa seleção das fêmeas e dos machos é a DEP, né? A DEP é uma ferramenta que realmente funciona. Se a gente pegar esse gráfico conhecido pelos senhores, né, que é o gráfico de evolução genética da NCP, as bolas azuis são as DEPs do programa e as bolas vermelhas são as DEPs de uma determinada fazenda. E aqui a gente tem os anos. Então, a gente vê que os animais nascidos ao longo dos anos, a gente teve uma evolução nessa DEP, que nesse caso é a habilidade materna, a gente teve uma evolução ao longo dos anos, tanto do programa quanto da fazenda. Então, DEP realmente é uma ferramenta que funciona e as fazendas que realmente utilizam essa ferramenta têm progresso genético. Então, é uma ferramenta que funciona, uma ferramenta eficaz. Mas também tem os seus limitantes, né? Então, se a gente pensar em acurácia, o que é acurácia? A gente mede quanto a gente pode confiar naquele valor da DEP. Então, se a gente pensar, aqui eu peguei um touro, doutor Luciano, eu não tinha pedido anteriormente, mas o senhor me perdoa, né? A gente, por exemplo, tem o Hanuman. Ele nasceu em novembro de 2003. Ele tem, na avaliação genética que eu vi ontem na NCP, né, hoje provavelmente vai sair talvez uma nova, tinha 1.600 filhos avaliados para essa característica, pesos 450 dias. E ele tem uma alta acurácia, de 93%, quer dizer, a gente já pode confiar muito na informação daquela DEP. Aquela DEP é muito confiável. Por mais que o Hanuman tenha muitos outros filhos avaliados, dificilmente a DEP dele vai mudar. Agora, se a gente pegar uma vaca, que ela é nascida no mesmo mês e no mesmo ano, ela tem poucos filhos avaliados e tem uma acurácia de 27%. E um touro jovem, né, cai numa situação, às vezes, que não tem nem filhos avaliados, tem uma acurácia menor ainda. Quer dizer, a DEP realmente é uma ferramenta que funciona, só que demora alguns anos e algumas centenas, às vezes, de filhos avaliados para se ter uma alta acurácia, uma alta confiança naquela ferramenta. E nisso, o marcador vem auxiliar muito a DEP. Então, o marcador não é uma ferramenta que veio para substituir a DEP, né, de forma nenhuma. O marcador veio para complementar a DEP. Então, esse que é o objetivo final do marcador. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho em parceria com a NCP, né? O ano passado, quem estava presente na Expo Genética, né, foi possível ver, a gente fez o lançamento do sumário da reprodução programada, que os touros avaliados eles já tinham a DEP auxiliada pelo genômico. Então, hoje já é uma realidade isso para o Nelore, né? Então, a DEP tradicional, a gente tem o pedigree, o fenótipo, mais a progênie e os parentes colaterais. E a partir de agosto, né, da Expo Genética, a gente também está incorporando o Clarified nessa avaliação genética da NCP, com o objetivo realmente de aumentar a acurácia desses animais jovens ou também de fêmeas, que às vezes a gente tem poucos filhos avaliados. Então, esse que é o objetivo principal. Aqui eu vou fazer um parênteses, né, porque já que eu estou falando que a gente vai estamos incorporando o Clarified na avaliação genética da NCP, vou fazer um parênteses para explicar o que é o Clarified. O Clarified são marcadores de DNA. Então, o que são marcadores? São alterações na sequência do DNA que nos permitem diferenciar os animais, o seu desempenho. Então, aqui é só um exemplo para ficar mais fácil de entender o que é marcador. Vamos pensar aqui que são dois animais e que aqui está representada a sequência de DNA desses dois animais. Então, os dois têm uma mesma sequência de DNA, chega num determinado ponto que eles diferem entre si. E isso que é o marcador.
é onde eu tenho uma diferença na sequência do DNA do animal. Nada mais é do que isso. E aí a gente tem aquela palavrinha que a gente ouve sempre, né, quando a gente fala de marcador, e o SNP. O que é o SNP? É uma sigla em inglês, mas ela significa polimorfismo de nucleotídeo único. Então, são as diferentes formas, né, polimorfismo, que um único nucleotídeo apresenta, porque aqui o que difere os animais no DNA é o seu nucleotídeo, né, o DNA formado por um açúcar, um fosfato e a base nucleotídica. E só a base que difere entre os animais, o resto é muito semelhante. Então, aqui que a gente tem realmente o que é marcador, são aquelas diferenças na sequência do DNA do animal. E o Clarified são marcadores de DNA para características importantes, e são essas as características que a gente vem trabalhando. Então, probabilidade de parto precoce, idade de primeiro parto, stayability, produtividade acumulada, os pesos nas diferentes idades, habilidade materna, circunferência escrotal, área de olho de lombo, espessura de gordura e o índice, que talvez hoje é o foco da apresentação. E assim como as DEPs, cada característica ela é expressa na unidade que a gente mede. E a gente também tem o nosso, que eu diria, o nosso também limitante. A gente tem uma confiabilidade de cada característica, né? Hoje a tecnologia nos permite ter uma certa confiabilidade. Como que ele foi desenvolvido? A gente usou um chip de 50 mil marcadores para 2.300 animais da raça Nelore. Então, o Pablo, quando ele estava aqui na mesa, ele até falou que a gente já está há 4 anos com essa parceria da NCP. Então, a NCP realmente foi a grande parceira desde o começo desse projeto. E as fazendas que participaram foram Rancho da Matinha, Colonial, Nelore e Jandaia, a Fazenda Paquetá, que aqui é a única fazenda da Conexão Delta G, né? E nós trabalhamos também com 200 touros de alta acurácia. Então, além dessas fazendas, entraram também esses touros de alta acurácia. Bom, voltando da explicação do Clarified, né? Então, hoje, para a gente ter a DEP auxiliada pelo genoma, a gente tem o pedigree, o fenótipo, a progênie, mais o Clarified na avaliação genética da NCP. E aí, com isso, a gente tem o aumento da acurácia mais cedo na vida do animal, maior certeza na escolha dos animais e um aumento do progresso genético. Esse é o objetivo principal. E aí a NCP, ela fez essa tabela que nos indica para cada característica qual foi o aumento na acurácia que a gente teve quando a gente incorporou Clarified e o equivalente progênie. O que é esse equivalente progênie? Equivalente progênie é quantos filhos eu ganho na avaliação genética quando eu incorporei o Clarified na avaliação genética. Então, por exemplo, idade do primeiro parto. Quando eu incorporei o Clarified na NCP, eu ganhei 0,13% de acurácia. E isso me equivale a 11 filhas avaliadas para essa característica. Então, vamos pensar que ferramenta fantástica que é a DEP auxiliada pelo genoma, né? Vamos pensar assim, nós temos uma bezerra, a gente faz um marcador de DNA, incorpora essa informação na avaliação genética da NCP. É como se essa bezerra, uma novilha, já tivesse 11 filhas avaliadas para a idade de primeiro parto. Então, é um ganho em acurácia muito grande, né? Principalmente se a gente pensar em fêmeas, né? Por exemplo, stayability, a gente vê que a gente ganha 21 filhas avaliadas para stayability quando a gente incorpora o Clarified. Se a gente for pensar na vida da fêmea, quantos filhos naturais ela vai deixar com informação de stayability? Talvez não vai deixar tudo isso, né? Talvez a vaca morra antes. Então, o ganho que a gente tem utilizando o marcador realmente é muito grande. E aqui também eu peço licença ao Dr. Carlos Viacava, também estou salientando um touro de vocês. Essa tabela é do sumário do catálogo da reprodução programada, né, do ano passado. Então, aqui a gente vê o nome do animal, o pai, a DEP para a idade de primeiro parto, auxiliada pelo genoma, a DEP para precocidade sexual e a DEP para precocidade sexual auxiliada pelo genoma. Então, eu quero comparar essa DEP, que é a tradicional, com a DEP auxiliada. E aí, nesse caso específico desse touro, a gente viu que a DEP dele era de 53 e a acurácia era de 18. E a DEP, quando a gente incorporou o Clarified, a DEP passou de 53 para 61, quer dizer, a gente confirmou que esse animal realmente era um melhorador nessa característica, a DEP dele subiu, então a gente viu nos marcadores que ele era melhor do que o programa de melhoramento genético estava estimando. E a gente teve um aumento de acurácia.
Então, de 18 passou para 41. A gente tem maior certeza que esse animal realmente é um melhorador. Então, esse que é o objetivo principal do marcador de DNA. Bom, até agora o momento eu só quis dizer assim, marcador é importante a gente realizar também em fêmeas. Então, a gente, nas categoria fêmeas, a gente tem uma dificuldade de ter uma alta acurácia no programa de melhoramento genético. Então, se a gente fizer marcador em fêmeas, é uma ferramenta importante para a gente conseguir esse aumento de acurácia. Agora, entrando no índice reprodutivo Pfizer. Bom, o professor Joanir já me ajudou bastante hoje aqui, ele já respondeu bastante coisas que eu vou apresentar. Por que reprodução? Né? Por que, por exemplo, a Pfizer resolveu criar um índice reprodutivo? Se a gente pensar nos índices dos programas de melhoramento genético, aqui eu fiz uma pesquisa e vi qual que era a contribuição das características de peso nos mais diferentes índices dos programas de melhoramento genético. O que eu pude ver? Que a NCP, 40% do MGT são características de peso. 60% são características de habilidade materna e reprodução. Então, o índice MGT da NCP, ele é um índice, com certeza, na minha visão, ele é o índice mais equilibrado, que equilibra características de peso, habilidade materna e reprodução. Porque a gente pode ver que alguns outros programas de melhoramento genético, tem programas de melhoramento genético que dão um peso de 90% para características de peso. Quer dizer, é muito peso para características de peso, né? E o Nelore, ele já foi muito selecionado para peso. Talvez a gente está na hora de voltar e olhar outras coisas que não o peso. Então, com certeza, o MGT é o índice mais equilibrado de todos esses índices que estão hoje no mercado. E aí, por que reprodução também, né? Porque a gente viu que os índices que hoje estão disponíveis para os programas de melhoramento genético, eles são índices que têm grande peso de características de crescimento. E aí, alguns trabalhos de pesquisa, por exemplo, aqui eu coloquei um trabalho de 2011, né, do Brumati, ele estudou Nelores criados à pastagem e ele estudou as seguintes características. Stayability, né, aqui ele colocou a habilidade de permanência, probabilidade de parto precoce, o ganho de peso pós-desmama, o peso desmama e o peso sobre ano. E qual que foi a conclusão desse trabalho de pesquisa desse pesquisador? Que a soma das características reprodutivas foi de 4 a 13 vezes mais importantes do que as características de crescimento, evidenciando as necessidades de reformular os atuais índices de seleção. Então, quer dizer, reprodução foi provado nesse trabalho que são as características realmente mais importantes, que o bezerro ruim é aquele que não nasceu, né? Que o número de bezerros, ele nos implica diretamente no número de animais que nós vamos ter para venda. Se eu tiver uma taxa de prenhez maior, isso vai me afetar diretamente no número de touros que eu vou ter à venda, por exemplo. E vai me afetar também na minha intensidade de seleção, porque se eu tenho mais animais para escolher, eu consigo ser mais criterioso e fazer uma intensidade de seleção maior, né? E com isso eu também aumento o meu progresso genético. No meu mestrado, eu também estudei índices econômicos de seleção, só que da raça caracu. E também estudei características de reprodução e características de peso. E a minha conclusão também é que as características reprodutivas são de 4 a 6 vezes mais importantes do que as características de crescimento. Então, tem vários outros trabalhos, aqui eu coloquei só esses dois mesmo para exemplificar, mas todos os trabalhos que a gente vê de índices econômicos de seleção nos mostram que as características reprodutivas são as mais importantes. Bom, isso foi que eu mostrei 2 trabalhos de pesquisa. Agora vamos ver um resultado prático que a gente fez uma pesquisa de mercado com criadores. Então, a gente fez uma pesquisa com criadores tanto comerciais como selecionadores, perguntando quais são as características mais importantes para eles dentro do sistema de produção. E aí as características eram voltadas à reprodução, eficiência alimentar, crescimento e qualidade de carne. E esse foi o resultado. Então, a gente vê que os criadores, tanto os comerciais como os selecionadores, as características mais importantes são as reprodutivas. Então, por isso que a Pfizer resolveu voltar o seu índice para índice reprodutivo, né? Que os trabalhos de pesquisa mostram que realmente o mais importante é a reprodução, e outra que essa é a opinião prática dos criadores que estão lá no dia a dia trabalhando nas fazendas, né?
E como que esse índice foi calculado? A gente usou o que a gente chama de modelo bioeconômico. O que é esse modelo bioeconômico? A gente calcula os custos e as receitas para cada característica para a gente calcular o lucro. E aí a gente analisa a mudança no lucro quando altera-se uma unidade da característica. Vou dar um exemplo para ficar mais simples, né? Vamos pensar numa característica de peso aos 450 dias. Quais são os meus custos? Tem o custo de pastagem, mão de obra, sal, medicamentos. E minha receita pode ser a venda do animal ao abate. Pode ser a receita que eu vou ter com essa característica. Aqui eu coloquei valores só para ficar de fácil entendimento. Não me preocupei em pesquisar qual é o custo ou a receita para cada característica. Então, vamos supor que a receita que eu teria vendendo esse animal para abate seria de R$1.000 e o meu custo de R$900. Eu teria um lucro de R$100, certo? Agora, se eu aumentar 1 quilo nessa característica, eu posso ter tanto a minha receita alterada, porque eu vou vender um animal mais pesado para abate, como eu posso ter o meu custo alterado. Aqui eu estou aumentando 1 quilo, que pode ser que o animal também coma mais. E aí eu já mudei meu lucro. Meu lucro, que era de 100, meu lucro passou para R$107. E aí eu tenho, resumindo isso, né? A cada aumento de 1 quilo no peso para 450 dias, eu aumento o meu lucro em R$7. Então, é isso que o modelo bioeconômico faz. E aí ele me permite eu comparar as características economicamente. Que aí eu conseguiria falar, se eu diminuir 1 mês da idade do primeiro parto, eu aumentaria meu lucro em R$30. Se eu aumentasse 1% da chance da vaca permanecer no rebanho, eu aumentaria meu lucro em R$50, e assim por diante. Então, eu consigo mensurar economicamente e dar importância para cada característica. Então, esse que é a metodologia que a gente utilizou. E aqui o professor Joanir também já falou, né? Essa metodologia ela foi escrita por Hazel em 1943. Então, é uma metodologia que já está há muito tempo, né? Qual que é a dificuldade dela ser implementada? Antes, a gente não tinha nem computador suficiente para fazer as análises genéticas, né? Então, a dificuldade realmente, a primeiro momento foi computacional, e hoje acho que a grande dificuldade é você conseguir mensurar as receitas e os custos no sistema de produção, né? Se a gente verificar em 100 fazendas, quantas fazendas têm isso muito bem computado? É realmente difícil, né? E aí, Hazel também, nesse trabalho, ele definiu, como o professor Janir falou, o objetivo de seleção, que são as características que você quer melhorar. São aquelas características importantes economicamente. Por exemplo, a fertilidade. E o índice de seleção são as características que você usa para você atingir esse objetivo. Então, são os critérios que eu vou usar de seleção. Por exemplo, o perímetro escrotal. Eu não quero melhorar o perímetro escrotal para ter animais de perímetro escrotal maior. Isso não é importante economicamente. Eu quero, sim, melhorar o perímetro escrotal para eu melhorar a fertilidade. Então, Hazel colocou isso nessas duas definições. E aí, voltando para o índice reprodutivo Pfizer, né? Ele foi criado para selecionar fêmeas ou touros que vão produzir novilhas de reposição. E o objetivo que foi o objetivo de seleção foi produzir vacas geneticamente superiores para desmamar regularmente bezerros mais pesados durante um período maior de tempo. E aí a unidade do nosso índice é quilos de bezerro produzidos pela vaca. Quem vai produzir mais quilos de bezerro? São as vacas precoces, férteis, longevas e que desmamem um bezerro pesado. E aí a gente usou também alguns trabalhos de pesquisa, né? Que um trabalho até o professor Raizildo é coautor. E aí os resultados do índice vêm de uma maneira muito simples, né? Se a gente pensar numa vaca A, ela tem um índice reprodutivo da Pfizer de 144 quilos. Uma vaca B, de 73 quilos. A diferença dá 71. Isso significa que essa vaca, ao longo da sua vida produtiva, vai produzir 71 quilos a mais do que a vaca B. Então, o entendimento é bem simples, né? Semelhante a uma DEP. E essa aqui é a ponderação
do nosso índice para cada característica. Então, idade primeiro parto, 17%, probabilidade de parto precoce, 16%, stayability, 48%, habilidade materna, 5%, o peso 120, o peso 365, 7% cada uma. Então, em resumo, precocidade sexual entraria com 33%, fertilidade 48% e características que nos indicam vão melhorar o peso de mama, 19%. E aí um questionamento, desde que a gente lançou o Clarified Nelore em setembro de 2010, foi com relação ao peso de stayability. Eu aposto que muitos de vocês já estavam se perguntando, nossa, mas que peso grande que foi dado para stayability, né? 48%. E aí que a gente mostra por que a gente deu esse peso para stayability. Lembrando que a unidade do índice, o meu índice final é dado em quilos de bezerro produzidos pela vaca. Então, isso já responde boa parte dos questionamentos, né? Mas vamos ver aqui 2 exemplos que vão esclarecer para a gente. Vamos pensar, o professor Joanir falou, né? A definição de stayability é aquela vaca que vai permanecer 6 anos no rebanho, produzindo pelo menos 3 vezes. Essa é a definição de stayability que nós utilizamos. Então, a vaca 1 é aquela vaca que todo ano ela pariu e desmamou um bezerro de 220 quilos. Então, ela produziu 660 quilos. A vaca 2, ela já produziu 2 anos e outro ano foi descartada, produziu 440. E a vaca 3 é a vaca que produziu só 1 ano e já foi descartada. Quer dizer, a vaca que fica mais tempo no rebanho, ela acaba produzindo a maior quantidade de quilos de bezerro. Aí vocês podem me perguntar, mas o que adianta, às vezes, uma vaca ficar muito tempo no rebanho e produzir bezerros leves? Né? Assim, nós já recebemos esses questionamentos algumas vezes. Então, vamos pensar assim, mesmo que a vaca 1 ela produz uma quantidade de bezerros mais leves a cada ano, né, uma quantidade de bezerro menor, mesmo assim, para a vaca 2 conseguir superar a vaca 1, falta muito, né? Então, por mais que a vaca ela fica no rebanho produzindo bezerros um pouco mais leve, ela acaba produzindo uma quantidade maior de quilos de bezerro do que uma vaca que permanece menos no rebanho. Então, como o professor Joanir falou, stayability é altamente correlacionada com a produtividade. Então, stayability não é somente a característica se a vaca fica ou não no rebanho. Não, a vaca fica no rebanho, só que para ela ficar, ela tem que ser fértil, porque é aquela vaca que vai produzir bezerro todo ano, e ela tem que desmamar um bezerro pesado. Então, por isso que a stayability acaba sendo tão importante para a gente no nosso índice, que é dado em quilos de bezerro desmamado, né? Aí aqui eu vou fazer uma menção também ao seu Cláudio Sabino, né? Nós fomos fazer uma apresentação no grupo de trabalho e ele fez justamente esse questionamento para a gente, né? Então, ele falou assim para a gente, mas às vezes a vaca fica no rebanho e ela desmama bezerro muito leve. Aí eu falei, seu Cláudio, para essa vaca que ela produzir menos que essa vaca, ela teria que produzir menos de 150 quilos de bezerro por ano, certo? Porque se ela produzir 150, 150, 150, ela ainda produziria 450 quilos. Ainda produziria mais do que a vaca que ficou menos tempo no rebanho. Só que nós estamos falando assim, todas as outras vacas estão produzindo 220 quilos. Se uma vaca... Aí eu perguntei para o seu Cláudio, né? Eu falei, seu Cláudio, se uma vaca do senhor... a média fosse 220. Se uma vaca do senhor produzisse 150 quilos no primeiro ano, 150 quilos no segundo, o que o senhor faria? Ele descartaria a vaca. Eu falei, mas então o que é isso? Isso é stayability. Você está descartando uma vaca porque ela não está sendo produtiva, né? Então, stayability realmente é uma característica de fertilidade e de produtividade. E o seu Cláudio, assim, foi uma pessoa que realmente era uma pessoa muito questionadora, mas que nos impulsiona a gente aprender mais, com certeza. Porque toda vez que a gente ia apresentar alguma coisa para ele, o intuito era convencer o seu Cláudio de que a gente estava correto em algum posicionamento, né? E aí, como conclusão, eu queria deixar uma sugestão. Então, há uma necessidade de um número maior de índices.
ou reformular alguns índices nos programas de melhoramento genético. Então, isso tanto nos programas de melhoramento genético quanto na Pfizer. O nosso índice é um índice voltado para a gente selecionar fêmeas ou selecionar machos que vão produzir fêmeas. Então, se eu quero selecionar, às vezes, machos mais pesados ao abate, o nosso índice da Pfizer também não vai ser o mais adequado. Então, o índice ele tem que ser adequado qual é o seu objetivo de seleção. Então, se os senhores estão procurando, por exemplo, aumentar a quantidade de quilos de bezerro produzido, fertilidade de vaca, o nosso índice da Pfizer é um índice bem adequado. Agora, se estão, às vezes, procurando melhorar carcaça, outras características, um outro índice talvez seja mais adequado. Então, o índice realmente é de acordo com o objetivo de seleção de cada fazenda. Mas há uma necessidade da gente estudar, pelo menos, melhor esses assuntos e propor novos índices aos programas de melhoramento genético e às empresas também de genética, como Pfizer, né? E o índice é uma ferramenta excelente, né, para a produção de fêmeas mais produtivas, que realmente a gente vai estar selecionando precocidade sexual, longevidade e produtividade. E eu queria também pedir, às vezes, um carinho melhor para essa característica que é a stayability, né? Dificilmente a gente vê essa característica sendo discutida entre os criadores ou colocadas dentro dos seus critérios de seleção. E stayability, a gente vê que em todos os trabalhos de pesquisa, a gente vê que é uma das características mais importantes quando a gente avalia a reprodução. Então, eu queria pedir esse carinho maior para essa característica. Era isso. Obrigada, gente. Nós estamos à disposição para alguma pergunta.